honra. Você sabe o que isso quer dizer? Na era da internet, com a possibilidade de compartilhar informações e opiniões boas e ruins de maneira tão rápida, temos a sensação de que cada dia mais está comum ofender, acusar e desrespeitar o próximo. Mas você sabia que muitas vezes esses atos podem ser considerados crimes? O Código Penal define que a calúnia, a injúria e a difamação são crimes contra a honra. O propósito dos três é ofender. Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. O Código Penal define esses crimes da seguinte forma: calúnia, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Difamação, artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria, artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Calúnia, difamação e injúria são crimes contra a honra das pessoas. Estão previstos judicialmente pelo direito brasileiro no Código Penal e submetidos a sanções como pena de reclusões e multa. A diferença entre cada um desses crimes contra a honra está no conceito de honra que sofre a ofensa. O Conselho Nacional de Justiça diferenciou calúnia, difamação e injúria da seguinte forma: a calúnia é a imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Já a difamação é a imputação de um ato ofensivo à reputação de alguém. Quanto à injúria, é qualquer ofensa à dignidade de alguém. Vejamos a seguir. Quando falamos de crime contra a honra, a doutrina e a jurisprudência costumam dividir a honra em algumas espécies, como honra objetiva, honra subjetiva ou até mesmo honra especial. E o que é honra objetiva? É a reputação social. A honra objetiva é o que as pessoas pensam sobre suas características, as suas qualidades, os seus atributos morais, éticos e filosóficos. Ou seja, é a sua reputação social, é a sua imagem. A honra subjetiva é diferente, ela diz respeito à sua autoestima, é a sua análise sobre você mesmo, sobre as suas próprias características, seus próprios atributos. Então, o que diz no artigo 138 do Código Penal? Vamos lá. Caluniar alguém imputando-lhe fato definido como crime. A pena de detenção é de 6 meses a 2 anos e multa. Tipo objetivo: caluniar, que significa difamar. Infamar, fazendo acusação falsa. O tipo exige a falta e imputação de fato descrito como crime, de onde se extrai 3 elementos essenciais: a falsidade da imputação, a descrição de fato e que esse fato subsuma num crime. Falsamente é o elemento normativo do crime. Perdão judicial ocorre quando o juiz, em sua prerrogativa, pode utilizar-se para dar o perdão em alguns crimes que são homicídio culposo, lesão corporal, receptação culposa, injúria e outros. Difamação, artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade, parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Consumação e tentativa. Consuma-se quando a imputação ofensiva torna-se conhecida de outrem que não seja o sujeito passivo, quando chega a conhecimento de terceiros. É possível a tentativa somente na modalidade escrita. Não se admite na modalidade verbal, porque o crime se perfaz em um único ato. Dirigida diretamente e exclusivamente à vítima a imputação ofensiva. A conduta se subsume no crime de injúria, que tutela a honra subjetiva à dignidade pessoal. Exceção da verdade, parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
A exceção da verdade é uma defesa legal em caso de difamação, na qual o réu alega que a declaração que fez sobre o autor da ação é verdadeira. O parágrafo único provavelmente se refere a uma disposição específica na lei de difamação que estabelece as condições ou procedimentos para a utilização dessa defesa. Essa disposição pode variar de país para país e até mesmo de jurisdição para jurisdição dentro do mesmo país. A exceção da verdade funciona das seguintes formas: a afirmação verdadeira, o ônus da prova e o julgamento. A afirmação verdadeira, o réu alega que a declaração que fez sobre o autor da ação, a pessoa que o acusa de difamação, é verdadeira. Isso significa que o réu argumenta que a declaração difamatória é uma declaração de fato e não uma falsa alegação. O ônus da prova. Em muitos sistemas legais, quando o réu alega exceção de verdade, ele assume o ônus da prova. Isso significa que o réu deve apresentar evidências sólidas para demonstrar que a afirmação é de fato verdadeira. O réu precisa provar que as informações que divulgou são precisas e verídicas. Julgamento. O tribunal avalia as evidências apresentadas pelo réu e decide se a exceção de verdade é válida. Se o tribunal considerar que o réu provou que a afirmação é verdadeira, o réu pode ser absolvido da acusação de difamação. Caso ao contrário, o réu pode ser considerado culpado de difamação. Em Gonçalves, o tipo objetivo de um delito corresponde ao comportamento descrito no preceito primário da norma incriminadora, desconsiderando-se o estado anímico do agente, isto é, sem a análise da sua intenção. No crime de injúria, a ação nuclear, ou seja, o verbo injuriar, representa o seu tipo objetivo. Na definição de Nelson Hungria, é a manifestação por qualquer meio de um conceito ou pensamento que importe ultraje, menoscabo ou vilipêndio contra alguém. Ademais, pode-se configurar crime de injúria por ação quando de forma oral com xingamentos, insultos, do tipo ladrão, vagabundo, estúpido, incompetente, ou escrita por meio de uma pintura, de um gesto ou qualquer ação. Ou ainda por omissão, quando na abstenção da prática de algum ato, como por exemplo o de não estender a mão a um cumprimento. E aí, você sabia que até aquele velho vácuo pode ser considerado um crime? E não é só isso. A Suprema Corte, por meio de jurisprudências, também já apreciou algumas atitudes que podem até parecer normais, mas que também são consideradas crime de injúria. Por exemplo, despejar o lixo na porta da residência da vítima, afixar papel com expressões ofensivas na porta da loja da vítima, arremessar bebida no rosto da vítima, entre outras.